Boa noite, sejam muito bem-vindos ao quarto podcast do Sou e Estou, um podcast que transforma desafios de liderança em conhecimento aplicável. Hoje, no episódio 4.1, vamos mergulhar em um dos temas que é a base da economia brasileira e que também é um dos maiores desafios, a realidade da sucessão nas empresas familiares. Eu sou Isalda Jerônimo e aqui comigo está o jornalista Celso Alves Mariano. Boa noite, Celso. Tudo bem, Isalda, que prazer estar aqui. Nós vamos começar já com um chumbo para matar pato, como se diz lá no Sul. Já quero te fazer uma pergunta com um primeiro comentário que eu acho que traz uma informação que é preocupante. Vamos ver se é preocupante. A maior parte, ou um número muito expressivo de empresas no Brasil tem controle familiar. É verdade? Exatamente. Hoje, então, vamos falar do retrato da sucessão, né, no Brasil. E é verdade, nós temos estatisticamente mais de 90% de todas as empresas do Brasil são familiares, isso segundo dados do IBGE e das associações comerciais. Então, Bastante, né? é a espinha dorsal da nossa economia, gerando mais de 65% do PIB e empregando 75% da força de trabalho do país. São números que impressionam e que mostram o poder que tem, né, a força que tem a empresa familiar. Mas daí, paradoxalmente, né, com todo esse poder que as empresas familiares têm, vem uma preocupação em relação a uma fragilidade que é justamente da continuidade, né, dos próximos passos da história dessas famílias. Quais são os dados aí disponíveis que podem nos dar uma ideia da sobrevivência disso na medida em que as novas gerações vão assumindo essas empresas? Bom, apesar dessa relevância econômica, né, apenas 33% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração, a transição da segunda geração. É pouco, né? Que impressionante Pouquíssimo. isso. E pasme, né, que só 15% chegam à terceira geração. Então, é muito significativo, né, esse grande número de empresas que são criadas por fundadores visionários, estratégicos, trabalhadores, não conseguem perpetuar. Isso é bem Porque preocupante, né? uma maioria não tem uma estrutura de sucessão, né? Ou não pensa lá na frente, no legado, e daí tudo isso se perde no meio do caminho, né, Celso? Então, tem um problema aí que pode ser atribuído à falta de planejamento para essa sucessão, que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Não planejar explica essa alta taxa de mortalidade? Sim, com certeza. A falta de uma sucessão estruturada é a grande causa, né, desse não dessa não transição estruturada. Então, a maioria dos fundadores das empresas familiares, eles têm um conservadorismo arraigado e não pensam, não planejam o futuro. E acham que são eternos, né? Eu costumo brincar que eles acham que são eternos e não pensam e não planejam esse futuro. Então, dados, né, novamente apontam que 89% dos empresários familiares no Brasil admitem não terem nada estruturado e nada formal, né? E muito menos pararam para pensar ou para falar sobre uma possível sucessão e como vai ser. O entendimento é que o meu filho ou os meus filhos, um deles vai ser o meu sucessor. E daí a falta, né, de um processo estratégico, de métodos e de fase de preparação para essa transição, né, de fato,
perdurar, se é que, né, eles pensam nisso. O brasileiro vai muito naquela toada de não dá nada, né? E talvez misture um pouco essa questão de ter muita fé que as coisas vão dar certo, o que é bom, né? É bom ser otimista, mas acabam daí confiando demais, né? Porque obviamente vai chegar um tempo, mais cedo ou mais tarde, em que alguém vai ter que continuar tocando a empresa. E se é uma empresa familiar, que seja alguém da família devidamente preparado para isso, né? Tem uma afirmação que eu já ouvi você falando, que o tempo é o maior inimigo, né, do empresário familiar. Por que tempo é tão crítico? Por que é um fator tão importante a ser levado em conta? Porque demanda, né, nessa para transição, como a gente falou ali, tem fases de preparação. Tem que ter essa fase de preparação, né? Porque hoje, se alguém, digamos assim, o fundador adoecer ou chegar à fatalidade, né, de falecer, então se vê na necessidade de fazer essa transição abrupta e despreparada. E como formação exige aproximadamente uns 10 anos, porque ninguém Nossa. nasceu sabendo, né, e nem nasceu líder. Então, essa capacitação, este desenvolvimento não se dá assim da noite para o dia. Então, muitos fundadores, eles subestimam esse tempo. Mas 10 anos, Isalda, isso não é exagerado? Não sei, você que está nos assistindo aí e que talvez não tenha se deparado com o tamanho desafio que é uma situação como essa, 10 anos não é muito? O que acontece nesse período de 10 Quando a anos? gente que fala assim, nossa, 10 anos para preparação, tá louco, em dois anos aí, quanto muito, 3, já tá, vou preparar e vai estar preparado, né, um herdeiro aí para assumir. E acontece de fato de o dono, o fundador tá cansado ou quer já passar o bastão, mas passa de qualquer jeito, quer dizer, o herdeiro cai de paraquedas, né? Cai de paraquedas assumindo já um cargo de diretoria e de CEO, mas ele precisa, né, dessa formação completa, de passar pelos conhecimentos técnicos do negócio. E aqui estamos falando de desenvolver uma visão estratégica, que é a capacidade de olhar lá para o futuro dessa pessoa, né, deste sucessor, enxergar o mercado e saber tomar decisões a médio e a longo prazo, né? E também como que ele vai fazer essa formação num piscar de olhos, né? Ele tem que ter um preparo de liderança para gerir pessoas. Como é que ele vai ser um líder inspirador, formar novos líderes, gerenciar a cultura, né? Porque o dono tem uma cultura. Se eu vou migrar para um sucessor, automaticamente vai formar, não perpetua essa cultura, porque cada um é na família, mesmo sendo empresa familiar, quer dizer, eu tenho o meu estilo e eu vou passar essas novas tendências, né, a cultura organizacional. Então, gerenciar a cultura, se eu quero que perpetue também uma cultura, uma filosofia, então, mais um motivo para preparar. E esse líder tem que ter, assim, inteligência emocional, não é? Todos nós temos que trabalhar, né, Claro. a inteligência emocional. Para quê? Para saber lidar com pressão, para gerenciar conflitos, tomadas de decisões impopulares e sob estresse, sob pressão. Que quem dirige a empresa tem que ter, né? Nesses momentos vai precisar tomar decisões. Então, tudo isso leva tempo, né? Tudo isso leva tempo. Isso são 4 fases que vai legitimar, né? Dar legitimidade, conquistar o respeito não apenas daí dos familiares, mas também de toda uma equipe da empresa, do mercado,
de parceiros de negócios e afins, né? Então, assim, fornecedores, tudo isso. Então, o herdeiro pode entender até das operações lá da empresa, conhece a empresa, conhece superficialmente, mas liderar é um conjunto de competências, né? As técnicas, as operacionais, as comportamentais, e isso leva tempo. Então a gente sempre pensa assim que, por ser da família e estar de alguma forma em contato com o negócio, que não demandaria tanta dedicação assim para preparar como seria trazer um estranho do mercado, né? Mas nós estamos falando aqui de visão estratégica, liderança e gestão de pessoas, inteligência emocional, legitimidade. Bom, parece meio claro por que que, por que leva algum Por que tempo, leva um né? tempo, exatamente, né? Realmente exige um tempo aí para o planejamento. Bom, obviamente que não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser estruturado, né? Como é que se estrutura então esses 10 anos, ou o tempo que foi determinado, ou que é possível, que está disponível? Tem uma metodologia, né? Eu imagino, para que Sim. isso aconteça de forma E estruturada, que seja estamos falando aí produtiva. de 10 anos, ou que seja um pouco menos. Isso vai depender do porte da empresa, do tamanho, do quão essa pessoa já está vivenciando o processo, as operações da empresa, o quanto ela está inteirada, mas nós vamos ver que ela precisa de um método, de um processo de desenvolvimento sucessório profissional e não aleatório, né? Como eu falei, às vezes Sim, cai de paraquedas. Cai de paraquedas é porque eu pego um sucessor, coloco lá, agora você vai gerir o nosso negócio, né? E ele não vivenciou os processos. Conhecer a operação é uma coisa, vivenciar é é a outra. prática, cometer erros, aprender com os erros, tudo isso. Então, ele não vivenciou esse processo. Então, logicamente, que ele vai tendo um método, fica mais fácil, e daí o tempo, né? Então, vamos lá. Tem fases para. Tem um roteiro, Vamos né? lá. Que Como é que é esse nós, roteiro? claro que cada um adequa, né? Esse A sua roteiro, essas realidade, né? fases, formata essas fases, né? Esses objetivos de estruturar todo esse processo, adaptar à realidade da sua empresa, porque cada uma é diferente. Mas, digamos assim, a primeira fase é de preparação. Então, o sucessor tem que ter uma formação acadêmica, né, uma graduação e um desejável de uma pós-graduação, Certo, já que ele né? vai dirigir a empresa da família. Ter experiência profissional externa, além da Isso é empresa da importante? família. Isso é importante? Fora? É fundamental, é Olha, crucial, não só fora, né, do negócio da empresa, mas preferencialmente no exterior também. Uma experiência, né, de um cargo, ter passado pelo processo, pelas práticas em outro negócio fora, então isso consolida, né, a experiência, o mérito dele assumir um cargo, né, de gestão primeiro e depois de diretoria dentro da empresa familiar. Pós ele ter adquirido isso, a formação teórica, digamos assim, as formações e daí praticado fora do mercado, ele ingressa de volta na empresa. E daí ele vai passar, ele deveria passar, onde a gente chama de fase da especialização. Ele vai passar por diferentes áreas operacionais e estratégicas da empresa. Então, ele vai vivenciar, eu digo experimentar, né, na prática, na prática. e desenvolver as suas competências técnicas e sobre o negócio, vai se aprofundar no negócio, na cultura, nos processos internos e aprender fazendo. Então, veja, se na de preparação eu tenho 1 a 2
até 3 anos, olha o tempo. Na segunda, eu tenho 2 a 4, olha lá. Puxa, Então, os 10 foi anos metade dos vai 10 é mais ficar, pouco. né, vai ficar pouco. E daí, quando eu passo por essa vivência dentro das áreas, né, dos departamentos, aprendendo, vendo como fazer e praticando isso, digamos, eu vou para um on-the-job, passando em cada um. E isso não é um tempinho ali que você pega, né, num clique ali e já sabe tudo. O como fazer, da onde que vem. Então, assim, imagina cada área, tamanho de cada área, uma indústria, Não né? pode ser correndo mesmo, né? Vai ser 1, 2 horas ou 1, 2 dias que passe num setor que vai dar. Talvez para conhecer até uma boa introdução, Para mas mesmo. conhecer uns 6 meses, né? E Então, daí? Então, aí depois dessas duas fases, experienciar, né? Muito mais. depois dessas duas fases, ele vem para uma terceira, onde ele vai assumir um cargo intermediário de liderança, um gerente, um gestor. Aí eu colocar a mão na massa. Exatamente. Mas não é o cargo de diretor ainda, né? É. É um cargo ligado já na estrutura para valer. Liderança intermediária, que a gente chama, Certo. então, coordenação, gerência, né? Então, vai praticar já alguma tomada de decisão, vai liderar um departamento, vai liderar projetos técnicos, então, ele vai vivenciar. Pense você, digamos assim, coloco uma pessoa lá na tua empresa que não sabe nada lá para ser o CEO. Ele Não tem como dar conhece, certo, né? ele conhece, é da família, conhece, né? Conhece o processo que Tem vende, o que noção. não vende, essa coisa toda, tem noção das operações, mas ele não está à frente do negócio, entende? E não tem experiência nenhuma naquilo, né? Não tem a prática. Então, o certo, essas fases é para desenvolver. É uma verdadeira formação de líderes, né? Porque daí na quarta fase, depois de passar, então, veja, a fase de gestão, uns 3 a 5 anos para ele ficar como gerente. Nossa, os 10 é pouco. Eu retiro o que eu disse. Acho que os 10 podem nem ser suficientes, então. Não, mas às vezes, né, depende do engajamento, se desde pequeno já se identificou. Então, assim, para cada estrutura, a gente avalia, mas normalmente o processo demanda, tem essa preparação, porque depois ele vai assumir o quê? Um cargo de direção e participar, né, do conselho da empresa. Então, veja, tenho 4 fases, 4 etapas para eu, na quarta etapa, ir participar do conselho como diretor, assumindo um cargo, né, de diretoria, e daí vai participar de conselhos dentro da empresa, fazer parte disso, né? Então, no outro episódio, nós vamos aprofundar essa formação do conselho, e daí vai ficar mais claro o que a gente está falando aqui, porque assim, só na quarta fase que vai participar do conselho, meu Deus, né? Passou como gerente. Gerentes normalmente não fazem parte de conselho, é diretoria. E são, né, escolher. Então, tem toda uma estratégia que a gente vai falar no outro para participar aí de conselho. E daí tem o desenvolvimento desta visão, vai conseguir consolidar tudo isso para lá na frente, né, conhecer o mercado como diretor, tomar decisões, né, bater o martelo lá como gerente, participa dos projetos, mas a diretoria que dá essa, né, junto com o conselho que define e votam, né, sim ou não nisso. Então, é todo esse processo. Então, vê que 10 anos não é muita coisa. Pode até nem ser suficiente. Mas planejando bem, né? Você acabou de descrever o método, né? As fases do que seria uma boa distribuição, né, desses passos aqui. Então, E pense a nova geração, que ela é rápida. Pode ser que falando aqui, né, como você falou, 10 anos parece uma eternidade. Parece muito. Né?
Mas, na prática, então você vai ver que a formação, a pós-graduação, e daí tem gente fazendo no meio do caminho, ou nem tem, mas daí tem que analisar todo o contexto, né? Então, me parece de tudo aqui, essa preparação, especialização, gestão e daí liderança estratégica, né? Já num cargo de diretoria, todas essas fases, obviamente, são importantes, mas me chama a atenção essa questão da experiência externa, né? Fiquei bem impactado com isso, né? A pessoa ir ter uma experiência fora, em outra empresa que não é da família. Isso talvez contribua bem, né, de forma significativa para combater aquela visão assim, "Ih, aquele lá é filho do dono, né? Só está se encaminhando para sentar na cadeira do CEO, do diretor-geral, do diretor-presidente, porque é filho do dono. Com uma experiência externa fica difícil, né? Essa pecha de, não, só para Com que ter filho do certeza. dono. Exatamente, ela é crucial por causa disso, exatamente. Quer dizer, eu sou o filho do dono ou eu sou o neto, né? Já estou falando aqui de segunda geração para terceira geração, quer dizer, você não tem que ser respeitado porque você é o filho do dono, né? O pai, ou o neto, essa coisa toda. Você tem que ser respeitado quando você volta para a tua empresa familiar de uma experiência extra, né? Você tem notoriedade, você tem conhecimento, você traz contigo conhecimento, credibilidade, né? De que você experimentou, experienciou, foi testado e aprovado pelo mercado, e daí você está vindo para agregar valor. Você é um profissional qualificado. Isso não significa que, se a pessoa, né, tem essas experiências só, digamos assim, a gente falou externa no Brasil e externa, né, no exterior, literalmente. Se não vai para o exterior, não significa que não tem as qualificações também, mas é uma bagagem diferente, né? Quando tem essa oportunidade de ir, né, para fora, hoje em dia está Mas frequente, no né? mundo globalizado, dependendo da área, né, que a empresa atue, talvez seja necessário até, né? Mas com certeza sempre seria desejável, né, uma experiência no exterior. Você concorda que pular essas etapas Nossa, compromete a claro, sucessão, né? salta aos olhos a importância de tudo isso, né? Acho que quem tá nos acompanhando, aliás, no material que foi disponibilizado, lembre-se que sempre tem materiais de apoio, né, para os nossos episódios aqui do Sou Estou entre Cargos e o Caos. Nos materiais dá para ver isso com muita clareza, né? Esse método, né, que você está nos passando aqui, ele obviamente que tem uma utilidade, é inquestionável, né? Por exemplo, seguir os 4 passos aqui, preparação, especialização, gestão, liderança, certamente são fundamentais para que É haja o beabá. êxito, é o beabá. Então, esse é o beabá, são os pilares, né? Mas e o que mais que é necessário? Então, tem que olhar para isso aqui, saber disso aqui, né? Se apropriar desse conhecimento para fazer um planejamento, para que as coisas funcionem bem. Sim, e daí nós temos as 4 fases que eu falei, e daí nós temos, né, 3 pilares que são fundamentais, que eu, né, acredito que é a base, né, fundamental Para sustentar para essas sustentar 4 fases, né, que você citou. exatamente, que é o comprometimento do fundador, né? O fundador precisa estar genuinamente, ele precisa querer e Começa por isso, apoiar né? o processo, Tem que exatamente. apoiar, claro. Se não quero largar mão disso, pô, mas você vai esperar morrer no trono, né? Como alguns reis fizeram, não prepararam seus príncipes e Não, mas princesas a gente vê e no dia a dia comprometeram tudo. com qualquer implantação de outro projeto, não só deste, mas de outro projeto dentro das empresas, quando a diretoria, que é o dono do processo, que eu digo, né, não está envolvido, não conhece um todo, aquele projeto está fadado a não dar certo.
E aqui na transição também da empresa, o fundador tem que apoiar, ele tem que querer isso, ele tem que estar à frente, né? Significa que ele vai dar, ele tem essa autonomia geral e ele vai passar a dar respaldo para quem está aprendendo a cometer erros, aprender com os erros, porque ele vai estar junto, né? E a organização, a empresa como um todo, tem que saber que esse processo está em andamento, né? E que as pessoas estão ali, quer dizer, os futuros herdeiros ou essa liderança está ali para aprender, para passar por esse processo de aprendizagem e que está respaldado por ele, né? Sem esse patrocínio, digamos assim, do líder master, que é o fundador, é difícil o processo, né, avançar, porque fica aquela coisa lá, daí como o jargão ali, né, de dizer é o dono, é o filho do dono, é o neto do dono, né, então assim, é o genro, enfim, mas isso e Então, o outro. fundador tem que se comprometer. Com certeza, né? Bom seria se o fundador também fosse e atuasse como mentor, que é o segundo pilar, ter uma mentoria estruturada. Logicamente, né? Que daí o fundador, o dono não consegue muitas das vezes fazer todos esses papéis, né? Mas ele é o mentor nato, né? Da sucessão para a sucessão. E seria o ideal que assumisse esse papel, que o fundador se Com tornasse o mentor. certeza, com certeza. Bom, você é uma profissional reconhecida no Mas daí mercado tem que faz isso, né, isso. de forma Daí tem os terceirizada. conselheiros externos e Sim. tem, né, pode ser também um executivo sênior da própria empresa, né, um Certo. diretor, um executivo sênior que conhece profundamente todo o processo, que vivenciou já tudo isso dentro da empresa, que seja esse mentor também, né? Então, o papel do mentor é muito importante. Ele é um guia, ele aconselha, ele dá feedback, ele vê, ele faz ajustes no meio do processo para ver se precisa reestruturar, orienta, né? E isso é muito importante, né, tecnicamente para a empresa e para quem está passando pelo processo de aprendizagem. Então vamos lá. O ideal é que, primeiro, que o fundador se comprometa, esteja envolvido no processo. E ideal que ele seja esse mentor que é necessário. Então, o primeiro pilar é o fundador estar comprometido, envolvido. O segundo é ter uma mentoria estruturada e tomara que seja o próprio fundador. Nem sempre né? Porque Certo. não, mas ele acompanhar, ele estar a par de todo o processo e dar esse respaldo, validar todo esse processo, né? E lógico que como membro de conselho ele valida tudo isso e tá ali. E se precisar de um mentor contratado, eu recomendo essa moça aqui, ó, a especialidade dela. A gente atua aí, né, com o mentoring. Com o mentor, exatamente. Mas tem várias pessoas especializadas, né? Então, assim, o bom é ter essa ciência e ter isso, né? E depois, tendo isso, o último dos Terceiro pilares é a avaliação de desempenho formal desta pessoa que está passando por este processo de desenvolvimento. Tal qual se recomenda para qualquer dos colaboradores da empresa, tem que ter uma avaliação ali. Nesse job rotation, que vai praticar, vai ver como funciona cada uma das áreas, vai pôr a mão na massa, que eu sugiro, coloque a mão na massa, não fique só no teórico, né? Porque lá a primeira fase da preparação a gente já viu que é a formação teórica, mas sem a experiência, sem a prática, né, fica a teoria pela teoria. Então, o pôr na prática o teórico é muito importante. E daí que, durante esse processo de aprendizagem das áreas, né, que tenha uma avaliação estruturada.
né? Precisa definir metas claras, o que que vai aprender de cada fase de desenvolvimento, realizar isso formalmente, ter critérios objetivos para que a pessoa dentro de cada área cumpra esses objetivos, essas metas, né, de fazer acontecer, e dentro do aprendizado também, né? O passo a passo ali. Então, isso, ao meu ver, é profissionalização do processo, né? E que vai permitir você corrigir notas, a pessoa no desenvolvimento, ela já tem uma visão, eu faria diferente, não, isso aqui está errado, né? E daí já tem um mentor para ele trocar ideias e ver se literalmente ele está certo ou não dentro dessa visão nova que ele está tendo. Então, isso é muito importante, né? De identificar também nesse processo novos treinamentos para implementar para esse futuro, né? Líder, herdeiro. Então, tudo isso é muito importante. Eu ainda estou chocado com a primeira surpresa que eu tive. 10 anos é muito, depois comecei a achar que talvez não seja suficiente, mas me parece que não é só uma questão de criar o cronograma, né? É preciso, porque a gente está falando aqui de envolvimento do fundador, um acompanhamento muito próximo, né? Uma mentoria estruturada, um sistema de avaliação que meça o programa de forma objetiva. Quer dizer, nós estamos falando de uma metodologia muito profissional para que isso tudo aconteça, que aquelas 4 fases realmente se sustentem nesses 3 pilares. Sim, para que eu costumo, né, usar esse jargão aí, cair de paraquedas, a gente usa muito quando implanta outros projetos de cargo, salário, de governança, porque, na verdade, quando você coloca alguém sem a experiência, né, o risco é muito alto de cometer erros gravíssimos, né, então, O que talvez explique essa mortalidade tão alta, né, das com empresas de certeza, com sucessão. certeza, porque uma maioria não Faz nada disso prepara, aqui. não prepara, não está estruturado, então não consolida, não tem certeza se eu aprendi, como que vai tomar as decisões, ou seja, vai praticando, errando, e no meio do caminho, é como trocar o pneu com o carro andando, né? Então, assim, fica meio difícil fazer isso. Então, é nesse âmbito, né, que você tem que estruturar. E a gente bate na teclinha de estruture minimamente como que você vai fazer dentro da tua empresa, seja empresa de pequeno porte, de médio, de grande, quer dizer, eu digo, quanto maior, pior, né? Não é assim? A gente diz que criança, quando é pequeno, bebê, a gente diz, não vejo a hora que cresça, daí quando cresce tem um problema maior. Ficou com saudade de quando eram pequenos. Na área organizacional é Bem isso, parecido. né? Então, assim, você vai, quanto maior, mais dificuldades, mais desafios. Então, esse processo de aprendizagem aqui que nós estamos falando nesse episódio 4.1, porque nós vamos ter o 4.2 e vamos aprofundar. Esse assunto é muito amplo, né? Merece, bastante. teremos isso então, né? No próximo episódio. Teremos próximo episódio, a gente dá sequência, né? Falando ainda dessas fundamentação, como estruturar, conselhos e etc. Só eu tenho, por exemplo, spoiler. eu já tenho aqui vários apontamentos aqui na cabeça, né? Situações do tipo, mas tem mais do que um herdeiro, né? São vários filhos e talvez surja competição entre eles, ou talvez nenhum deles se interesse. Como é que se lida com esses desafios? Essa historinha a gente conta, né? No outro. Tá bom. Você deve ter muita história para contar. Historinha, né? Vamos contar no outro episódio, tá? Bom, estamos chegando ao final desse episódio e ficou evidente, né, Isalda, a questão aqui da importância do tempo. O tempo pode se tornar um recurso muito escasso, né? Mesmo Sim. com esse número de anos assim que muitos como eu talvez tenham ficado impactados, né? E aí eu te pedi uma mensagem final para justamente pensando nesse pessoal que nos acompanhou e ficou pensando, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Será que eu vou dispor de todo esse tempo? Qual é a tua mensagem final para essas pessoas?
Olha, pare e pense e comece agora a ver isso, Já que a né? questão é tempo, Porque assim, quanto antes sucessão começar. não é um evento futuro, gente, né? É um processo que deveria começar o quanto antes. Eu quero ver se o meu filho mais velho não quer, não tem perfil, não gosta e já disse que não quer. O meu filho do meio aqui, ele tem vontade, ele quer fazer isso. Tem perfil, né? Tem perfil para Que é isso? super importante, é um divisor de Exato. águas, né? Se não tem Avalie perfil. também, né? Avalie Sim, isso. A gente vai sim. falar mais disso, mas assim, comece a pensar agora, né? Converse com os teus familiares, os filhos, para ver quem quer, quem não quer, para daí ver se tem o perfil. Quer dizer, estruturar um processo de transição antes de colocar, né? Um filho lá diretamente no cargo, como diretor já, só porque é filho, ou CEO. Eu digo que, né, ser filho não dá, não significa que ser herdeiro você não tem todas as competências, né, só porque é Sim, herdeiro, então perder. você tem que desenvolvê-las. Então, você tem que errar. Por que começar agora? Porque tu tem que errar no desenvolvimento, vai dar tempo de você corrigir, e essa prática é super crucial para o negócio. Isso é uma excelente reflexão. E tenho certeza que quem está nos acompanhando vai concordar com isso, né? Porque iniciar esse diálogo talvez trate-se efetivamente de transformar um perigo, um risco iminente, numa oportunidade estratégica. É muito inteligente fazer isso, né? Começando o quanto antes. Isalda, obrigado por compartilhar com a gente esse tema tão importante. E que bom que teremos outro episódio para continuar, porque tem ainda muitas dúvidas. E você que está nos acompanhando, vocês podem participar, né? Com certeza, já. Manifestem-se, mande suas mensagens por qualquer um dos canais. E a pergunta que eu deixo aqui é assim: qual é o futuro, né? Então, faça a reuniãozinha lá, familiar, e traga, e joga essa pergunta ali para ser respondida. Qual é o futuro que queremos para a nossa empresa, né? Para onde nós vamos caminhar? Para onde vai a nossa família? Porque família é uma coisa, o negócio é outra. Então, já pararam para pensar nisso? Né? Então, isso é que faz toda uma diferença. Começar agora, que eu digo, é isso, tá? Então, eu gostaria de convidá-los a curtir aqui, comentar, deixar as suas dúvidas, críticas, perguntar. Eu queria, não foi falar disso, mas olha, vai falar no outro, né? Que a gente consegue puxar um viés e comentar no outro. Então, comente aqui, porque acredito que tenha sido, né, útil lembrá-los e Certeza, cutucá-los, né, certeza. para pensar a respeito de como você vai fazer a tua sucessão. Gostou desse episódio? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e, especialmente, conte aí para os seus amigos. Recomende esse episódio e os anteriores. Aliás, veja os anteriores. Se você não viu, tem materiais de apoio sendo fornecidos. É só acessar o blog no site da Evisa. Você tem todos os endereços aí nos nossos canais. Foi um privilégio ter tido a audiência de vocês. Isalda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Celso, e obrigada a todos que nos acompanhou, e fica aí o convite para o próximo, governança corporativa e familiar, né? Transformando tudo isso, esse planejamento sucessório, numa realidade prática e segura. Então, aguardamos você no próximo episódio falando de governança corporativa familiar. Até a próxima! Tchau, pessoal.